Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no arcano 6 do tarô Os Enamorados. Oi, uma carta super importante, né? Muito. Ela aparece num momento bem significativo na jornada do tarô, sabe? Logo depois da estrutura que o Hierofante traz e um pouco antes daquela ação mais direta do carro. Exato, é um ponto de virada quase. Isso. E a nossa conversa aqui, a ideia é explorar as camadas de significado dessa carta, sobre escolhas importantes, claro, relacionamentos, autoconhecimento também. Tudo com base no que a gente pesquisou nas fontes, né? Perfeito. Tá, vamos tentar entender isso melhor. Vamos lá. Essa carta realmente coloca a gente diante de encruzilhadas, né? O núcleo dos enamorados é esse. As decisões cruciais. Aquele ponto onde o desejo meio que encontra a ética, sabe? Onde a atração que a gente sente vira um espelho do nosso desenvolvimento pessoal. Uhum. Faz sentido. E se a gente olha para a iconografia clássica, tanto no Marsella quanto no Rider-Waite, os elementos são muito ricos, né? Tem o casal, claro, que é o potencial de união, mas também, assim, carrega uma tensão entre opostos. Certo. Aí tem uma figura alada, às vezes é o anjo Rafael, às vezes é o Cupido, funciona como um mediador divino, ou talvez um impulso mais instintivo. Depende da interpretação, né? Exato. E quase sempre tem duas árvores ali, representando dualidades, tipo paixão e espírito, ou conhecimento e vida, e as montanhas lá no fundo. Bom, sugerir as provações que vêm com essas escolhas grandes. Nossa, quanta coisa numa imagem só. Muita coisa. E o legal aqui, sabe, o ponto interessante é como essa simbologia toda vira um teste de integridade. É a balança entre a paixão mais intensa, o eros, e um amor mais amplo, devocional, talvez, o ágape. Ah, Eros e Ágape. Interessante essa distinção. Sim. E também fala da tensão entre precisar da nossa autonomia, né, e ao mesmo tempo o chamado para o compromisso, para construir algo junto com o outro. É uma carta que, olha, sonda nossos valores mais profundos mesmo. Como a gente navega essas polaridades todas. E essa complexidade simbólica toda, ela tem ecos muito claros na psicologia, né? As fontes até mencionam a perspectiva junguiana da integração da ânima e do ânimos. Exatamente, a busca pelo equilíbrio interno. Isso quer dizer, a busca pelo equilíbrio das nossas energias internas, masculinas e femininas, é uma chave para entender a dinâmica da carta. E explorando o que as fontes dizem sobre a psicologia dos enamorados, a gente vê dois lados bem claros. Tem o lado integrado, Uhum. onde os relacionamentos são vistos como um caminho potente para crescer como pessoa, sabe? Existe mais clareza nos critérios que guiam as escolhas afetivas. Uma visão mais madura, talvez. Pois é. Mas aí, nossa, e aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Quando a gente olha pro lado sombra dessa dinâmica. Ah, o lado sombra. Sempre presente, né? Sempre. E ele pode se manifestar de várias formas, né? Tipo, uma projeção constante de carências, de idealizações no parceiro. Ou aquele medo profundo de ficar só, que leva a usar o relacionamento como muleta emocional, sabe? Sim, conheço bem essa dinâmica. Ou a paralisia na hora de decidir. Exato. Uma paralisia na hora de tomar decisões importantes. E essa dificuldade em escolher, em se comprometer. Nossa, isso conversa muito com ideias de hoje sobre o excesso de opções na tal sociedade líquida, né? Com certeza. Esse conceito que descreve como essa fluidez toda do mundo moderno pode, paradoxalmente, dificultar a formação de laços e compromissos de verdade, duradouros. É uma tensão muito atual, sem dúvida. E é fundamental a gente perceber que o alcance dessa carta vai muito além da escolha só romântica, tá? Embora, claro, muitas vezes se manifeste ali, mas tem uma mensagem poderosa que vem das fontes. Toda escolha amorosa é um vetor de autodefinição. Forte isso, vetor de autodefinição. Cada decisão nesse campo, seja grande ou pequena, consciente ou não, acaba moldando quem a gente se torna. E se a gente conecta isso com o quadro geral, olha, o arcano funciona quase como um termômetro evolutivo, sabe? Medindo nossa maturidade emocional. Um termômetro, gostei disso. E uma das fontes fala de um jeito muito bonito, que funciona como um mapa da geografia interior. A ideia é que cada escolha afetiva, desde escolher alguém até como a gente reage a um conflito, funciona como um cartógrafo,
redesenhando ativamente quem somos por dentro. Nossa, um mapa interno sendo redesenhado. Exato. A escolha não é só sobre o outro, entende? É sobre qual versão de nós mesmos estamos escolhendo manifestar e nutrir naquele momento. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática? Essencialmente, o Arcanos e Namorados convida a gente a olhar para as nossas atrações, repulsas, decisões, tudo no campo relacional, como espelhos. Espelhos incrivelmente reveladores. Espelhos, perfeito. O que atrai a gente magneticamente. O que paralisa ou faz a gente fugir. As fontes sugerem que, num nível mais fundo ainda, a escolha fundamental que essa carta representa muitas vezes é entre viver a partir do medo ou da liberdade. Medo versus liberdade, uau. É. Ou entre manter uma máscara social, que protege, mas também limita, né? Ou ousar mostrar nossa essência mais autêntica, com todas as vulnerabilidades e potências. Entender isso dá ferramentas para a gente fazer escolhas mais conscientes, eu acho. Perfeito. É exatamente isso. E para deixar um pensamento final, algo que as fontes provocam a gente a refletir. Sabe, isso levanta uma questão importante. Que padrões de atração ou de conflito ficam se repetindo na vida relacional das pessoas? Boa pergunta para se fazer. Sim? O que será que esses padrões podem estar revelando sobre partes esquecidas de nós mesmos? Talvez necessidades lá da infância que não foram atendidas, ou até, como algumas fontes sugerem, feridas ancestrais que estão buscando atenção, buscando integração através dessas dinâmicas. Questões bem profundas mesmo. São, porque o Arcano 6, os enamorados, ele não é um portal que a gente atravessa uma vez e pronto, acabou. Na verdade, é um convite contínuo, um convite à autoconsciência, uma jornada que vai se desdobrando através das conexões e das decisões que a gente faz, nessa encruzilhada do coração ao longo da vida toda.